Vamos ler agora a palavra de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 17 do Atos dos Apóstolos, capítulo 17, fala assim: Então todos pegaram em Sortenos, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum disso. Eles bateram neles, né? E no capítulo 18 fala assim: Paulo permaneceu ali em Coríntios ainda alguns tempos, depois de despediu dos irmãos, e navegou para Síria com ele Priscila, aquilo antes que porém cortaram o cabelo em séculos, porque terminaram uns votos. E no versículo 19 diz assim: Chegaram a Efésio, onde os deixou. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. No capítulo 20 diz assim: Pediram-lhe antes que fizesse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Paulo não quis ficar lá, não. E no versículo 21 fala assim: E ao despedir-se, disse: Voltarei à voz de Deus, quase quiser, e partiu de Efésio. E no capítulo 22 fala assim: Viajou até a Cesarias, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade. Logo em seguida desceu a Antioquia. E no capítulo 23 fala assim: E ali, sem demorou apenas por alguns tempos, partiu-se novo atravessou sucessivamente as regiões da Galiléia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. E no capítulo 24 fala assim: Entretanto, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, o homem eloquento, muito versado nas escrituras, chegou a Efésio. E no capítulo 25 diz assim, no versículo 25 diz assim, no capítulo 18, versículo 25 fala assim: E era instruídos no caminho do Senhor, falava com fervor do Espírito e ensinava com pressão e respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Foi batizado por João, né? E no capítulo 26 diz assim: Começou, pois, falar na sinagoga com desensombro, como Priscila, e aquilo enviou-se, levaram-se no
consigo a expulsar ele mais confundidamente o caminho do Senhor. E no capítulo 20, no versículo 29, no versículo 27 diz assim: como ele quisera ir a Caio, os irmãos animaram-lhe-os, escreveram aos discípulos que o receberam bem a sua presença em Coríntios. Foi pela graça de Deus do muito proveitos para o que haviam criado. E no versículo 28 diz assim: pois com grande violência refúgios publicamente os judeus, provando pela Escritura que Jesus era o Messias. E agora vamos passar agora nós passamos pelo capítulo 19, né? Está no 18, passando pelo capítulo 19. E no capítulo 19 diz assim, porque no versículo 1 do capítulo 19 diz assim: enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo atravessou as províncias superiores, chegou a Efésio, onde achou alguns discípulos e indicou a eles. E no versículo 2 fala assim: recebesse o Espírito Santo quando, abraçando a fé, responderam-lhe: não, nem sequer ouvindo dizer que há um Espírito Santo. Eles nunca tinham visto falar do Espírito Santo, né? Só que eles receberam o Espírito Santo. E então, no versículo 3 diz assim: e então, em que batismo foste batizado? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Então, no batismo de João, foi muita gente batizada no batismo de João, né? E Paulo então respondeu: João só lavava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, e isto é Jesus. E no capítulo 5 diz assim, no versículo 5 diz assim, capítulo 19, versículo 5 fala assim: e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Depois que foi batizado por João, mesmo assim daí Paulo batizava em nome de Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E no versículo 6 diz assim: enquanto Paulo lhes impôs as mãos no Espírito Santo, desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e providenciava-os. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos, ama você e eu e todos. Todos vocês são de nosso Senhor Jesus Cristo e vão ser batizados pelo Espírito Santo também nesse tempo nosso, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele dá o Espírito Santo para nós batizar. Amém?